Oi, gente, tudo bem com vocês, meu povo? Eu espero que sim. E hoje nós estamos no nosso 34º dia. Isso mesmo. Ao pouquinho, vamos chegando lá, né? Falta pouco para chegar nos 40 dias. E você? Como é que está? Tá tudo bem com você? Tá fazendo atividade direitinho? Tá fazendo exercício? Tá caindo ficha? Tá tendo alguma mudança? Eu espero que sim. Que Deus abençoe grandemente esse dia de hoje. Uma nova semana começando, uma nova segunda-feira. E eu desejo uma segunda-feira abençoada, uma semana cheia de paz e alegria. Que o Espírito Santo de Deus te guia por onde você for. Amém? Vamos para o nosso tema. Nosso tema de hoje é: o amor, ele celebra a Deus. O amor se regozija com justiça, mas o amor não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. A partir do momento em que você fecha a sua Bíblia pela manhã, quase tudo que você encontra durante o dia lhe afasta das verdades bíblicas. A opinião dos colegas de trabalho, as reportagens na televisão, os sites que você costuma visitar, as várias tentações do dia. Tudo isso, por mais um pouco, estarão trabalhando sem parar para moldar suas convicções de que é verdade e do que é o mais importante, de que isso é mais importante na sua vida. Eles dirão que tem uma linda esposa, que se veste de forma que chama a atenção dos homens, é uma coisa boa. Eles dirão que a linguagem obscena, a imoralidade nos filmes são mais normal para as pessoas maduras. Eles dirão que a igreja não tem importância na vida das pessoas. Eles dirão que cada um encontra Deus da sua própria maneira. Eles dirão várias coisas. E as dirão tão alta, com tanta frequência, que se não formos cuidados, vamos começar a acreditar que as coisas funcionam da maneira que eles dizem. Podemos começar a valorizar o que todos eles valorizam e a pensar como eles pensam também. Entretanto, o significado da vida real, entre aspas, né, muda drasticamente quando entendemos que a palavra de Deus é a verdadeira expressão do que é a vida real. Os ensinamentos em que estão contidos nela não são palpites sobre o que realmente importa. Eles são os princípios que refletem a maneira como as coisas são, a maneira como Deus a criou para si. Seus ideais e instruções são o único caminho para a verdade, para a verdadeira benção. E quando vemos pessoas seguindo-se em obediência ao Senhor, deveríamos nos alegrar. O que lhe faz ter mais orgulho do seu esposo? Uma pergunta. O que lhe faz ter mais orgulho pelo seu esposo? É quando ele chega em casa com o troféu de campeonato de futebol da empresa, ou quando ele se junta à família para orar e ler a palavra antes de dormir? O que ele faz ficar extremamente feliz com a sua esposa? Outra pergunta. É vê-la testando uma nova técnica de pintura no quarto das crianças? Ou vê-la perdoar o vizinho cujo o cachorro destruiu as suas plantas? Você é uma das pessoas que exerce mais influência na vida do seu cônjuge. Você tem utilizado a sua influência para levá-lo a honrar ou desonrar a Deus? Outra pergunta, bem interessante. Então, o amor se alegra mais nas coisas que agradam a Deus.
quando o seu cônjuge está crescendo na construção de caráter cristão, na perseverança da fé e adotando comportamento generoso e de serviço, se tornando espiritualmente responsável pelo seu lar, a Bíblia diz que devemos nos alegrar por isso. A palavra regozijar em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, leva a ideia de estar absolutamente estimulado, muitíssimo alegre pelo que o seu cônjuge está permitindo que Deus faça na vida dele. O apóstolo Paulo, que ajudou a estabelecer, a cuidar de muitas igrejas do primeiro século, escreveu em suas cartas o quão alegre ele estava em ouvir relatos de fé e de crescimento das pessoas em Jesus. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por transbordar uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições, aflições que suportais. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4, está escrito isso. O apóstolo João, que caminhou com Jesus e se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva, certa vez escreveu ao seu rebanho: não tenho maior gozo do que este, ou de ouvir os que os meus filhinhos andam na verdade. João 3, capítulo 4. Quer dizer, 3 João, capítulo 4. Quando isso acontece em nosso companheiro, devemos nos alegrar, mais do que quando ele economiza na hora de pagar a conta do supermercado, mais do que quando eles alcançaram sucesso no trabalho. Algumas vezes por agir conforme a cultura ou ao aplaudir o nosso cônjuge, podemos ser culpados de encorajá-lo a pecar, talvez por alimentar a vaidade dele e por deixar que ele seja menino. Contudo, o amor não se alegra com injustiça em nós mesmos e nem no nosso cônjuge, mas particularmente o amor se alegra sim com a verdade, de maneira como Paulo fez quando disse à igreja em Romanos: pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. Romanos capítulo 16, versículo 19. Ele sabia que a busca pelo que é de Deus, pela pureza e pela fidelidade, era a única maneira para que eles o encontrassem alegria e plenitude. Ser sábio para a santidade e ser inocente para o pecado, permanecer incansável e firme na caminhada da vida. É a maneira de vencer os olhos de Deus. E o que mais podemos desejar para nossa esposa e os nossos maridos do que ele experimentarem o melhor de Deus para a sua vida. Alegre-se pelo sucesso que seu cônjuge conquista, mas guarde sua maior alegria para que os momentos que eles honrarem a Deus com adoração e obediência. Muito interessante isso, né? Alegrar mais e honrar mais o nosso cônjuge quando ele estiver ali na adoração ao Criador. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Agora vamos para o nosso desafio. O nosso desafio de hoje é: encontre um exemplo específico e recente de quando seu cônjuge demonstrou o caráter cristão de forma notável. Elogie-o verbalmente por isto em algum momento da vida. Anote aqui quando o desafio de hoje estiver completo. Pode anotar logo aí abaixo. Agora vamos para o nosso exercício. Nosso exercício é: qual é o exemplo que você escolheu reconhecer? De que outras formas você pode celebrar o crescimento dele em Deus? Como você pode encorajá-la a perseverar nisso? Então, esse é o nosso exercício do dia, com essas 3 interrogações.
Eu espero que você esteja fazendo atividade. Estou de olho em você. É sério, gente. É bom praticar. Agora vamos para o nosso exercício. Nosso exercício não. Para o nosso versículo do dia. O exercício já foi falado. Agora vamos para o nosso versículo do dia. Nosso versículo é: andarei em minha casa com integridade de coração. Salmos capítulo 101, versículo 2. Então, esse foi o nosso dia de hoje. Nossa segunda-feira maravilhosa, né? Que Deus abençoe, que você pratique o exercício e não deixe de fazer o que tem que ser feito, né? Do dia mesmo, não vai juntar não. Então, gente, essa foi a forma de celebrar o amor de Deus em nós. Que Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, deixe seu joinha, ativa a notificação, dá uma forcinha lá, que Deus lhe dará recompensa, viu? E também, se tocou no seu coração de você compartilhar com alguém da família, fica assim à vontade. Pode compartilhar com a família, com seu amigo, viu? Pode ficar à vontade. Que Deus abençoe grandemente e até amanhã no nosso 35º dia, viu? Não deixa sozinha não. E obrigada a todos que ficaram até aqui. Tchau, tchau.